Seja bem-vindo. Meu nome é Ricardo e é uma satisfação em ter você assistindo essa apresentação. Método números atraentes e números primos. Bom, aqui temos alguns exemplos, de sequências numéricas. Na primeira linha, a sequência dos números naturais. Veja que é fácil recitá-los e também escrevê-los. Sempre somando uma unidade, obtemos aí o próximo termo, assim como a sequência dos números pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e assim por diante. Somando sempre duas unidades, obtemos o próximo termo da sequência. Assim também com os números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, somando sempre duas unidades a partir do primeiro termo, encontramos o próximo termo. Agora veja a última sequência, 2, 3, 5, 7, 11, 13 e 17. São termos aqui da sequência dos números primos. Até os dias atuais, não se tem uma fórmula para a gente obter os termos sequencialmente dos números primos. Uma das propriedades dos números primos é que eles possuem somente os dois divisores, 1 e ele mesmo. Por exemplo, aqui número 2, os divisores de 2 é 1 e 2, divisores de 3, 1 e 3, de 5, 1 e 5, divisores de 7, 1 e 7, e assim para todos os números primos. Eles possuem apenas dois divisores, o número 1 e o próprio número. Outra propriedade dos números primos é que a multiplicação de dois ou mais números primos tem como produto um número composto. Por exemplo, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 7, 14, 2 vezes 11, 22, 2 vezes 13, 26. Então, o produto de dois ou mais números primos tem como resultado números compostos. Números compostos são os números que possuem mais de dois divisores. Bom, se quisermos saber se determinado número é primo ou não, fazemos divisões sucessivas aqui por sequências de números primos, até que se tenha um resultado zero. Aliás, o resto zero. Não tendo o resto zero, então o número é primo. Por exemplo, 97 dividido por 2, não precisamos fazer as contas, porque 97 é ímpar. No 97 dividido aqui por 5, também não precisa fazer as contas, porque 97 não termina em 5. Então fazemos a conta aqui, começando por 3, por 7, por 11 e 13. Por 3, veja que o resto é 1, dividido por 7, o resto é 6, dividido aqui por 11, o resto é 9, dividido aqui por 13, o resto é 6. Então, 97 é um número primo. Uma outra forma é pelo método da raiz quadrada. 97 está entre os quadrados 81 e 100. E a raiz quadrada de 97 é 9,848. E então dividimos pelos números menores abaixo da raiz quadrada então de 81 aqui, que é 9. Então, utilizando o método da raiz quadrada, os menores números abaixo de 9 é 7, 5, 3 e 2. Esses números primos. Então terminaria aqui em 7. Outro detalhe, por exemplo, a raiz quadrada de 81 é 9, e a raiz quadrada de 100 é 10. Reparem que 9 é um nono de 81, e a raiz quadrada aqui de 100, 10 é um décimo de 100. Um outro método aqui para saber as características de um número é através do algoritmo de decomposição em fatores primos, onde a gente pode saber
se o número é composto, se o número é primo, se o número é quadrado perfeito, se é um cubo perfeito, né, saber, né, os fatores primos desse número e também saber os divisores e a quantidade de divisores. Por exemplo, eu tenho aqui o número 12, né, decomposto em fatores primos. Nós temos aqui então os fatores 2, 2, 3, né, que são os fatores primos, os seus divisores 1, 2, 4, 6 e 12, e também a quantidade. Então, através do algoritmo da decomposição em fatores primos, né, podemos saber várias características de um número e também outras propriedades. Um outro fato matemático, né, excluindo o próprio número, né, o segundo maior divisor de um número é a sua metade. Por exemplo, o maior divisor, né, o segundo maior divisor de 4 é 2, que é a sua metade. De 6 é 3, de 8, 4, de 10, 5, de 12, 6. Então veja que a metade desses números, né, são os seus segundo maiores divisores. Assim para os números ímpares. Veja, a metade aqui de 3 é 1,5, de 5, 2,5, de 7, 3,5, 9, 4,5. Vejam que a metade, né, de um número ímpar, né, é um número decimal. Então, excluindo o próprio número, a sua maior segunda metade, né, ou divisor, né, de um número é a sua metade. Bom, esse é o método números atraentes, né, ele surgiu a partir de estudos de adições sequenciais e também de subtrações sequenciais. Então ele consiste em fazer aqui duas colunas com os números, por exemplo, de 1 a 12 e depois de 13 a 24, terminando aqui em 24, que é o dobro de 12. Vejam então que a segunda coluna, né, temos números aqui que são divisíveis pela primeira coluna. Bom, 13 é divisível por 1, né, 14 é divisível por 2, 15 é divisível por 3, 16 divisível por 4, 18 divisível por 6, assim como 24 divisível por 12. Então, 1, 3, 2, 14, 3, 15, 4, 16, 6, 18, 12, 24, né, formam sequências de números atraentes. E nesse método, então é possível saber se determinado número é primo ou não, descobrir aqui os seus fatores primos, também como os divisores e as quantidades de divisores. Bom, aqui um outro exemplo, né, com o método números atraentes com o número 10. Então escrevemos aqui o número de 1 a 10 na primeira coluna, na segunda coluna de 11 a 20, terminando em 20, que é o dobro de 10. Veja então, na segunda coluna tem números que são divisíveis pela primeira coluna. 11 é divisível por 1, 12 divisível por 2, aliás, 12 divisível por 2, 15 divisível, né, por 5 e 20 divisível aqui por 10. Vejam então na primeira coluna, temos 2 e 5, que são os fatores primos de 10, e assim como os divisores de 10, 1, 2, 5 e 10. E 10 tem 4 divisores. Outro exemplo, né, com o método números atraentes, aqui com o número primo 3. Então, na primeira coluna escrevemos números de 1 a 3, e na segunda de 4 a 6, terminando em 6, que é o dobro de 3. Vejam então que na segunda coluna temos números que são divisíveis pela primeira coluna. 4 é divisível por 1, 5 não é divisível aqui por 2 e 6 é divisível aqui por 3. Então vejam que na primeira coluna, né, conseguimos aqui saber, né, os divisores aqui de 3, que é 1 e 3. E 3, como é um número primo, tem apenas 2 divisores. Outro exemplo aqui com o método números atraentes, com o número primo 5.
Então escrevemos aqui na primeira coluna números de 1 a 5, na segunda coluna de 6 a 10, terminando em 10, que é o dobro aqui de 5. Então reparem, na segunda coluna há números que são divisíveis pela primeira coluna. 6 é divisível por 1, assim como 10 é divisível por 5. Então só temos dois pares de números atraentes, que é 1 e 6 e 5 e 10. E na primeira coluna, 1 e 5, são os divisores, do número 5. E o número 5 é um número primo. E o número primo tem apenas dois divisores, que é 1 e ele mesmo. Acesse os estudos de números 367, 368, 403 para saber mais sobre esse assunto. Solicite gratuitamente o livro digital O Triângulo Retângulo através do e-mail contato@osfantásticosnumerosprimos.com.br. Espero que você tenha gostado dessa apresentação. Convido a visitar o site Os Fantásticos Números Primos, onde há estudos, textos, curiosidades, bem como jogos matemáticos. Muito obrigado e até a próxima.